Então, vamos resolver o primeiro exercício. O enunciado. O economista estuda a renda anual média das famílias de uma região. Ele acredita que a renda diminuiu se comparado com o valor de 5 anos atrás, que foi de $50, cada 50 mil. Uma amostra de renda em milhares de dólares de 16 famílias deu. Com esses dados, responda. Obtenha a média amostral e seu desvio padrão. Então, x barra e S. Descreva as hipóteses do teste que o economista quer testar. Conclua o teste com nível de significância de 5%, usando o resultado do programa computacional. Então, com esses dois valores P e o T, você poderia resolver item B e C. Então, o que a gente vai fazer aqui é, usando o Excel, como você poderia resolver esse problema. Então, no Excel é bom você deixar os dados alinhados numa coluna. A gente vai ver por quê. Então, vou deixar tudo alinhado. Então, fazer o cálculo do x barra, que é a média. Então, vai na fórmula, f de x, procura as categorias estatísticas, procura pela função média. Vai aqui, na primeira janela, seleciona todos os dados. Ok, então x barra. S é o desvio padrão, a mesma coisa. Procura a função desv par de A. E seleciona os dados de novo. Então, aqui, x barra A e S, Item B. Descreva as hipóteses do teste. Então, você quer verificar se é menor do que 50. Então, a gente supõe na hipótese nula que continua igual a 50. Okay? Você quer verificar se diminuiu comparado com o valor de referência que é 50. Então, na hora que você monta a hipótese alternativa, já dá para perceber que é um teste que é monocaudal do lado esquerdo. Então, como a gente vai fazer esse teste? A forma que você deve utilizar, eu deixei um resumo de testes de hipótese que você poderia usar. Então, esse aqui é um teste para uma população, um teste para parâmetro μ, que é a média. Então, você tem duas formas, com variância conhecida e variância desconhecida. O que a gente vai usar é quando a variância populacional sigma ao quadrado é desconhecida. Então, a conta que você vai fazer, o programa vai fazer, seria esse aqui, calculou T. Então, que seria x barra, 41,56, μ0 é 50, S 10,34, raiz quadrada de 16. Então, o programa computacional vai fazer essa conta, okay? Vai calcular o valor P e concluir. Então, no Excel, você tem que fazer adicionar uma coluna, indicando os valores da hipótese nula, quando é um teste para uma população. Então, coloca o valor 50 e pareia, pareia, okay? Quanto a amostra. Okay? Então, teste T para uma população, vai no dados, análise de dados. Okay? Então, você procura um teste T com dados pareados. Então, o resultado é igual para uma população. Então, pega esse aqui. Vai pedir para entrar duas janelas. Na primeira, você seleciona os dados da tua amostra. Okay? Essa segunda aqui, você coloca os dados pareados da hipótese nula. Okay? Como eu seleciono o rótulo essa opção de check mark no rótulo, a gente vai querer que o resultado saia nessa mesma planilha. Então, a gente vai selecionar uma célula qualquer aqui vazia, e dar OK. E dar esse resultado aqui. Então, ele faz a conta. Esse aqui é o teste T que ele calculou, da forma que a gente apresentou antes. E aqui é o valor do P, de um teste monocaudal. Então, o que você vai fazer? Vai pegar esse valor P, ou no caso aqui, comparar com o nível de significância, No caso aqui, esse valor numérico, é menor que 0,05, 5%, 0,005. Como é menor, você vai rejeitar, a hipótese nula, Então, lembra do procedimento do teste de hipótese usando o valor P. Se o valor P é menor que alfa, rejeita a hipótese nula. Então, se eu rejeitei a hipótese nula, descartei essa hipótese, sobrou a alternativa. A média é menor que 50. Então, qual que é a conclusão do teste? Então, existe,
evidência estatística, indicando, né, que a média diminuiu, né, ao nível de 5%. É a solução do exercício. O enunciado. Dois fundos de investimentos A e B têm os seguintes resultados mensais de cada a seguir. Você, como analista de investimento, responda as questões a seguir. Item A. Qual o retorno médio e o desvio padrão de cada fundo? Quer dizer, X barra A e X barra B, S e S de cada fundo. Monte as hipóteses do teste que verifica se os retornos médios de dois fundos são diferentes. Ele está indicando que é um teste para duas populações e um teste para duas médias. Conclua o teste de hipótese do item B usando nível significante de 1%. Use o resultado obtido pelo computacional. Isto é, se você souber esse resultado aqui, né, você conseguiria resolver o item B e o item A. A gente vai mostrar aqui como você poderia resolver usando o Excel e as ferramentas do Excel. O item A, ele quer a média, né, que é o x barra A dessa amostra. Tu vai na fórmula f de x, categoria estatística, ok? E procura a média. Então seleciona a primeira amostra, né? Como eles estão alinhados, só copiar para o lado direito. Então isso aqui é x barra A, x barra B. Desvio padrão, mesma coisa. Procura 10 vipar de A. Então seleciona a primeira amostra. Ok. E copia para o lado direito. Então isso aqui seria x barra A, x barra B, S de A, S de B. Item B, você quer verificar ou montar as hipóteses, né? Quer verificar se as médias populacionais dos dois fundos são diferentes. Então, notação para a média populacional Mi de A menos Mi de V. Essa diferença aqui, se for igual a zero, indica que as médias são iguais. E você quer verificar se as médias são diferentes. Essa diferença aqui tem que ser diferente de zero. Então, você está indicando que um teste que é bicaudal, né? Então, quais estatísticas você deveria usar? Então, vai no slide aí que eu montei um resumo, né? Então, teste para duas médias, duas populações com variâncias equivalentes. Você vai usar essa fórmula aqui, né? Então, vou deixar aqui, né, para descrever as fórmulas que você está trabalhando. Então, seria a estatística do teste é T, x barra A menos x barra B, que são os dois valores, menos mi de A menos mi de B. Essa diferença está associada à hipótese nula que a gente vai substituir por zero, que seria zero, né? Sobre S de P, desvio padrão ponderado, calculado a partir dessa fórmula aqui, né? Vou deixar selecionado, né? Vou deixar aqui só para indicar. Então, calcula esse, tirar raiz quadrada, substituir aqui. Vezes raiz quadrada de 1 sobre NA, 1 sobre o tamanho da primeira amostra, que é 8. 1 sobre NB, sobre o tamanho da segunda amostra, que é 1 sobre 8. Vamos ver como você faz no Excel. Então, você vai no menu dados, procura análise de dados, procura teste T, teste T para duas amostras, né? Presumindo variâncias equivalentes. Tá ok. Essas duas entradas são associadas às duas amostras que você tem aqui. Então, vamos selecionar a primeira amostra desde o rótulo até o último valor. A segunda amostra desde o rótulo até o último valor. Como a gente fez a opção do rótulo aqui na seleção, né? Deixa essa opção de rótulos. A hipótese nula, no caso, que é diferente de zero. Okay? E os significantes que a gente está usando 1%. E o resultado a gente vai querer que saia numa célula vazia aqui, né? Aí dá ok, tem esse resultado. Então, o que a gente tem? Isso aqui é o valor do T que ele calcula, né? Que é o valor numérico dessa expressão. E um teste bicaudal, né? Então aqui você vai olhar o valor P para concluir. Então, o nível de significância que a gente está usando é de 1%, né? E a gente verifica, o valor P é menor que alfa, né? Menor que 1%. Então, a conclusão, você deve rejeitar H0. Então, descartei a hipótese nula. Se eu descartei a hipótese, ficou com a alternativa, né?
que a diferença entre as médias e as populações é diferente de zero. Então, conclusão, né? Então, existe, né, evidência estatística, né, indicando que as médias desses dois retornos, né, dos fundos, né, são diferentes, né, ao nível de 1%. Isso aí. No terceiro exercício, um estudo sobre taxa de desemprego nos municípios de 3 estados estão descritos a seguir. Você, como analista, responde as questões a seguir. Qual a média de desemprego e desvio padrão de cada estado, no caso de cada município, né? Monta as hipóteses do teste que verifica se as taxas médias de desemprego são iguais ou não. Então aqui está indicando, né? Tem 3 populações, 3 estados, okay? Tem um teste para várias médias, okay? E conclua o teste de hipótese do item B usando nível de significância de 10%. Conclua usando o resultado obtido do programa computacional. Na lista de exercícios, né, deve ter uma tabela chamada de quadra nova. Okay? Então a gente vai montar esse quadra nova. Então, isso aqui é um teste para várias médias. Okay? Então, teria que fazer montagem dessa tabela, né? Okay? E concluir com a estatística do teste F, né? Se as médias são iguais ou ao menos uma das médias é diferente. Okay? Então, primeiro vamos calcular as médias de cada uma delas. É o item A, né? Vai na fórmula, procurar as médias, né? Então, a média da primeira, 2,9, a taxa de desemprego de cada um deles, e o padrão de cada uma delas, né? O padrão é de cada amostra, né? A primeira, item B, as hipóteses, né? Então, a hipótese nesse caso aqui de análise, a técnica que a gente usa é análise de variância, a hipótese nula sempre é igual, né? A igualdade entre as médias, a hipótese alternativa aqui, pelo menos uma das médias é diferente. Okay? Então, como é que a gente vai fazer no Excel? Então, isso aqui é a ferramenta que a gente usa é chamada análise de variância. Okay? Então, vai nos dados, procura a nova, a nova, fator único, né? Então, seleciono todos os dados aqui, a partir do rótulo, né? Deixa essa opção de rótulo. Okay? Intervalo de saída, né? Vai estar aqui. Né? Então, o que ele vai fazer? Vai montar o quadra nova, esse quadra nova e o valor do F, né? Então você tem que olhar esse quadro aqui. Então ele faz as contas aí, passo a passo, até esse valor numérico que é o F, né? Vou deixar um pouco aí. E o valor P do teste é esse aqui, né? Então aqui, né? Esse E menos 0,9 significa que é 10 elevado a menos 9, é um valor muito pequeno, né? Tá? Então é quase próximo de zero. Então isso aqui te compara com o alfa, né? E o alfa aqui era de 10%. 10% é 0,10, né? Então, como o valor P é menor que alfa, você deve então rejeitar H0. Então, o que seria a hipótese nula desse teste? A hipótese nula aqui é as médias iguais. Como eu rejeitei, né? Então, está indicando que ao menos uma das médias é diferente, né? Então, conclusão do teste. Então, existe evidência estatística, né? Indicando, né, que ao menos, né, uma das médias populacionais, né, é diferente. Ao nível desse caso aqui de 10%, né? Então, é isso aí.